Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe novamente o professor Alexandre Merluz. Ele é doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e atualmente é professor no Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse é o nosso episódio número 51 e hoje falamos sobre o ensino de filosofia através de problemas. O professor Alexandre já participou aqui com a gente de 2 episódios, o Filosofia Pop número 19, sobre filosofia e artes marciais, e o Filosofia Pop número 34, sobre epistemologia. Nesse episódio nós temos um trecho do livro Zen e a Arte de Manutenção de Motocicletas, de Robert Pirsig, interpretado pela atriz Maria Elisa. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br, que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como @filosofia_pop e no Facebook com facebook.com/podcastfilosofiapop, tudo junto. Ainda tem o nosso e-mail que é o contato@filosofiapop.com.br. Para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. O Filosofia Pop agora tem também canal no YouTube. Acesse youtube.com/filosofiapop e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos então para a nossa conversa sobre o ensino de filosofia através de problemas. Hoje a gente recebe aqui novamente, direto de Florianópolis, o professor Alexandre Merluz. Ele é doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e atualmente é professor no Departamento de Filosofia da Federal de Santa Catarina. Ele já participou aqui com a gente do episódio 19 do Filosofia Pop, Filosofia e Artes Marciais, e do episódio 34 sobre epistemologia. Quem quiser saber uma introdução, uma apresentação aí do professor, pode ir lá no episódio 19, lá, que ele fala mais sobre ele, sobre a carreira dele. A nossa conversa de hoje vai ser sobre o ensino de filosofia através de questões. Eu começo perguntando aí para o professor o que diferencia a abordagem do estudo de filosofia através de problemas da abordagem mais tradicional. Boa noite a todos. Eu agradeço mais uma vez o convite de vocês. Para mim é sempre um prazer poder participar desse espaço tão bacana que vocês abrem. Espaços desse tipo são muito importantes, a meu ver, para oferecer discussões filosóficas ou introduções a discussões filosóficas para um público maior e por outros caminhos, em outros formatos diferentes dos formatos mais tradicionais do texto escrito. Bom, antes de mais nada, eu não sou exatamente um especialista, alguém que faz pesquisa em ensino de filosofia. Então, o que eu faço, na verdade, é levar algumas considerações da minha área de formação, que é a epistemologia, e talvez mais precisamente algumas contribuições da maneira como eu fui formado em filosofia e da minha posição metafilosófica para a discussão sobre o ensino de filosofia. Talvez minha formação seja um tanto quanto atípica, considerando sua formação mais corrente no Brasil, e por conta disso eu suponho que um olhar, que talvez nem seja tão original assim, mas um olhar sobre o ensino de filosofia, pensado a partir de uma outra perspectiva metafilosófica, pode ajudar a enriquecer a discussão. Dito isso, acho que a tua pergunta me obriga a tornar um pouco mais explícita essa questão metafilosófica que acabei de mencionar. Eu sou o que se chama, eu não sei qual exatamente o sentido dessa expressão. Hoje, certamente, ela é muito diferente do que significava há 50 ou 60 anos atrás. Eu sou o que se chama ainda de um filósofo analítico. Marcar essa posição e usar essa expressão talvez seja importante aqui por 2 ou 3 razões. Eu falo das outras um pouco mais adiante. Eu vou destacar a primeira aqui. Eu sou alguém que supõe que se pode fazer algum tipo de atividade filosófica sem
o uso sem se fazer, enquanto se faz tal atividade, história da filosofia. Isso, obviamente, não significa que essa atividade vai estar desconectada da tradição filosófica, que a história da filosofia não possa alimentar a discussão que se faz hoje. Não se trata de fechar as portas para os historiadores de filosofia. Se trata apenas da suposição de que há algumas coisas que nós chamamos nessa tradição de problemas filosóficos, e eles podem ter, em alguns casos pelo menos, alguma autonomia em relação à tradição. Talvez colocando de maneira melhor, que eles têm força cognitiva independentemente da relação que quem os recebe estabelece com a história da filosofia, mesmo que essa relação seja zero. O receptor do problema não tenha qualquer tipo de contato com a história da filosofia. Bom, essas suposições de fundo, então, essas suposições metafilosóficas, me parecem que por si só estabelecem um ponto alternativo ao olhar, como eu falava, mais tradicional da filosofia no Brasil e da história do ensino da filosofia no Brasil, que está centrada na suposição de que o ensino de filosofia deve passar sempre necessariamente por uma história do pensamento, que é uma função do ensino de filosofia, que a função central seria aproximar os alunos de uma certa tradição, de uma certa história da cultura, do pensamento, seja lá o que for. Bom, para deixar claro, eu não me contraponho a esse trabalho, assim como não me contraponho, como falei antes, ao trabalho do historiador da filosofia. Pelo contrário, acho que são trabalhos complementares. Então, como eu disse, meu ponto de partida é a suposição de que há um trabalho complementar para além daquele que nós vimos fazendo há muito tempo na tradição brasileira, no ensino de filosofia, que aparece, por exemplo, nos manuais mais conhecidos de história de filosofia para o ensino médio, que é esse trabalho feito a partir da pressuposição metafilosófica de que nós temos coisas a oferecer independentemente dessa história do pensamento, a história da cultura, a história dos conceitos. Acho que é um bom ponto de partida para a nossa conversa. Como você disse, professor Alexandre, essa conversa aqui parte de um curso que o senhor ofereceu, um curso de extensão. Neste curso de extensão, parece que o objetivo era o ensino médio, se não me engano. Se estiver enganado, você me corrige. Então, nesse curso, quais foram as questões que foram abordadas e como foi a recepção que você teve dessa abordagem? Na verdade, um curso de extensão recém-oferecido aqui na UFSC, nas férias de julho, foi mais um momento de um longo período de discussões esporádicas, porque, infelizmente, há outras atividades que nós temos que dar continuidade. Mais um momento de pequenas tentativas, breves tentativas que eu venho fazendo desde há muito tempo. Então é útil colocar esse curso nessa perspectiva. Nesse curso, para além dessa discussão metafilosófica, nós tínhamos em pauta dois outros temas principais que eram efetivamente tentativas de oferecer contribuições mais pontuais, mais específicas à vida escolar e aos professores que estavam presentes nesse curso, e futuros professores, alunos da nossa licenciatura presentes nesse curso. Basicamente, essas duas contribuições eram
A recuperação de um vocabulário, do controle não é uma boa palavra, mas de uma visão mais esclarecida, mais precisa do vocabulário que a filosofia leva para a sala de aula. Como eu disse antes, eu sou um epistemólogo, eu me centrei no vocabulário mais tipicamente epistemológico, de uso mais corrente no ambiente da epistemologia. Podemos depois falar um pouco sobre isso. E o segundo tipo de discussão foi, aí sim, uma discussão sobre uma certa metodologia para o ensino de filosofia, uma de muitas metodologias possíveis, que é uma metodologia que parte do uso de certos desafios intelectuais, o que no curso nós chamávamos de problemas filosóficos, para a estruturação de aulas sobre um determinado assunto. Essas questões, esses problemas, poderia dar um exemplo assim, das questões? Eu vou falar um pouco sobre o primeiro ponto, depois volto a ele, Marcos, ok? Pode ser. Eu acho que ajuda a esclarecer o segundo ponto, né? Tá? Então, o primeiro ponto, como eu falava, é um ponto sobre vocabulário em sala de aula. Bom, de novo, isso tem a ver com, pelo menos, parte do meu trabalho mais estrito em filosofia, do meu trabalho em epistemologia. E tem a ver com a posição metafilosófica a partir da qual eu e muita gente hoje faz filosofia. Não só hoje, provavelmente muita gente ao longo da história fez filosofia. E por isso, talvez, a expressão filosofia analítica hoje, depois da década das tentativas no começo do século passado, seja uma expressão muito mais fraca do que já foi. Bom, de qualquer maneira, então, exemplificando um pouco, né, e tomando o ponto mais central da epistemologia e pensando nisso em sala de aula, nós discutimos longamente sobre responsabilidade, primeiro, por parte do professor, no que diz respeito ao vocabulário dos alunos, que ele já tem, e ao modo como a filosofia se relaciona com esse vocabulário que os alunos já têm. Um exemplo que eu costumo dar, veja, certas noções como o conceito de verdade, por exemplo, tem uma função muito primitiva na nossa linguagem, muito grosseiramente, né? Eu sei que há milhares de problemas aqui, dificuldades, mas uma função na nossa linguagem natural que, de certa maneira, já foi captada, pelo menos no primeiro passo, pelo nosso velho amigo Aristóteles, quando diz que a função do conceito de verdade, forçando um pouco a leitura do que Aristóteles falou, é a de marcar a relação entre o que dizemos e o mundo. De novo, há muitas dificuldades em relação a isso, mas parece que boa parte da nossa linguagem cotidiana usa o conceito associado a expectativas de que, por exemplo, uma tal declaração sobre o futuro, que alguém, pelo menos, toma como sendo verdadeira, não é uma declaração que vai ser frustrada no dia seguinte. Notem, o conceito aqui desempenha um papel importante porque ele identifica um certo tipo de quebra de expectativa. Eu imaginem um meteorologista famoso, munido de boa evidência que eu apresento no meu programa diurno sobre a previsão do tempo, prevejo que amanhã nevará em tal lugar. As pessoas, um ponto turístico, por exemplo, as pessoas viajam até esse lugar para acompanhar a queda da neve, como acontece aqui em Santa Catarina, por exemplo. Vamos supor que as pessoas reconhecem a minha competência como meteorologista, elas sabem que eu sou cuidadoso na coleta, na evidência de evidências,
elas checam as minhas respostas com frequência e se dão conta que eu acerto em boa parte dos casos, na esmagadora maioria, vamos supor, para fim do exemplo dos casos, elas se dirigem até o local que eu previ, para qual eu previ neve, e no dia seguinte, ao contrário da neve, um belíssimo dia de sol, sem neve. Notem, parece que as pessoas marcam o tipo de decepção que tiveram comigo, o meteorologista, dizendo que a minha declaração foi falsa ou alguma coisa assim. Claro que nem sempre as falas são organizadas ou cuidadosas, mas não parece implausível identificar uma certa função do conceito de verdade e, por analogia, do conceito de falsidade nesse uso cotidiano. Bom, notem, e agora o meu ponto pedagógico, né? Dada esse caráter muito primitivo e aparentemente muito difícil de ser banido da linguagem natural, já que é uma função prática aqui muito, muito importante, é um tanto quanto assustador para um filósofo como eu ouvir, e muitas vezes a gente escuta coisas desse tipo, de um professor de ensino médio, ou mais abaixo ainda do que isso, uma declaração sem mais qualificações de que, por exemplo, não existe verdade. Vejam, dentro da universidade, talvez um professor, por exemplo, com formação mais adequada, um professor com informação sobre história da filosofia, talvez ele esteja em condições de traduzir uma declaração que um aluno de graduação, por exemplo, dá nesses termos, porque ele ouviu isso em algum lugar, leu em algum lugar, ou ele chegou a essa conclusão por algum caminho, e traduzir essa declaração como, por exemplo, a suposição de que nenhuma das nossas crenças é segura o bastante para que nós nos aferremos a ela com certeza ou alguma coisa assim. Bom, essa tradução, se é que o aluno quis dizer isso, eu vou supor para fins de exemplo que a tradução é adequada, deixa claro que o aluno não estava falando sobre a verdade, ou sobre o conceito de verdade. Ele estava falando sobre outros conceitos epistêmicos, no caso aqui certeza, ou no vocabulário mais contemporâneo, o de justificação epistêmica. O problema, porém, é que é pouco improvável que o aluno de ensino médio seja capaz de fazer essa tradução que eu acabei na condição de professor, numa sala de aula, em relação a essa declaração vinda do seu professor, né? Ainda mais considerando as questões de autoridade, ainda mais, vamos supor, considerando o status de um livro em sala de aula, supondo que uma declaração desse tipo aparece num livro, só para fins de exemplo. Dado isso, os alertas todos eram, primeiro, para algum cuidado no que diz respeito à suposição de que o aluno tem, em todos os casos, ferramentas para realizar esse tipo de tradução, né? Eu alertava os professores no curso para, ao menos para a possibilidade, para mim é mais do que uma mera possibilidade, que os alunos não consigam fazer esse tipo de tradução. Se eles não conseguem, o que diz a sala de aula de filosofia quando diz, para fins desse exemplo, continuando com esse exemplo, que não existe verdade? A que serve esse tipo de declaração para fora de um contexto, de uma determinada discussão sobre o pensamento, o que, dado o contexto apropriado, ajudaria o aluno a fazer tal e tal tradução. Então, como muitas vezes nós não temos as condições, por N razões, para contar uma história detalhada da cultura, do pensamento, bom, ao menos nós deveríamos, então, se isso se dá no imaginário dos alunos, se isso aparece para os alunos, contar essa história respeitando o vocabulário do aluno e não o vocabulário do autor
num determinado período histórico, se for o caso, e nem sempre é, desse vocabulário estar marcado por usos de conceitos não associados à linguagem natural, mas associados a um certo espírito de época ou de conceitos que tomaram um certo lugar técnico num debate entre filósofos, né? Associado a isso, e voltando um pouquinho ao ponto anterior sobre uma visão sobre a história da filosofia como caminho para o ensino de filosofia, e ligando as duas questões, vale lembrar que boa parte dos nossos textos clássicos, eu suponho que a esmagadora maioria deles, são textos escritos para outros especialistas, né? Muitas vezes com um vocabulário transformado em vocabulário técnico, e muitas vezes essa transformação não aparece no texto, né? Um texto clássico, e nós sabemos muito bem disso, dado o ensino, inclusive na graduação, sem a devida tradução, frequentemente feita pelo professor ou por algum comentarista que o professor utiliza em sala de aula, leva a teses que são implausíveis quando postas em linguagem natural e que deturpam a tese original do autor, que usa conceitos da linguagem natural, mas afastados do seu significado mais típico na linguagem natural. Então, voltando mais uma vez, o que a gente tem, em primeiro lugar, é uma sugestão prudencial, né? Nós falamos para pessoas que falam português, nós não falamos para pessoas, boa parte dos casos, iniciadas num certo vocabulário técnico. Vale lembrar que a filosofia não tem um vocabulário técnico tão bem fixado assim, né? Nós usamos conceitos de maneira diferente ao longo da história, mesmo que, eu vou supor, esses usos todos não acompanhem, mesmo que o uso natural, linguagem natural do conceito, tenha eventualmente se mantido em algum sentido estável, ao longo do tempo para fora da tradição filosófica, né? Bom, um segundo ponto associado a isso foi uma sugestão de conteúdo para a sala de aula, não só uma sugestão prudencial, né? A sugestão é a de levar para a sala de aula vocabulário mais claro e mais enriquecido. De novo, né? Vale lembrar que eu estou falando aqui a partir de uma perspectiva pluralista no que diz respeito às contribuições da filosofia para o ensino. Eu não estou sugerindo aqui que esse deva ser todo o currículo de filosofia, e eu nem sequer estou dizendo tem uma visão muito clara do lugar de trabalhos diferentes em alturas diferentes do currículo. Mas vamos lá. Essa é uma questão que eu, de fato, não sei tratar agora, e acho que ela demanda uma discussão multidisciplinar e uma discussão que envolve tradições filosóficas diferentes, né? Mas voltando, então. O segundo ponto, como eu falava, tem a ver, carrega a sugestão de que a filosofia seja uma fonte de vocabulário, num sentido muito particular aqui, para a sala de aula. Vejam, por exemplo, parece que nós temos um problema civil com impactos sobre a política nesse momento da história desse país, impactos inclusive dramáticos, como não é difícil de notar, que passam, por exemplo, por uma certa incompetência vocabular, que se dá, inclusive, entre adultos bem formados em muitas áreas. Vamos pegar aqui algo muito trivial, né? Um uso muito inadequado de noções como conhecimento, continuarei no vocabulário epistêmico por razões evidentes, do vocabulário epistêmico de termos como certeza
opinião ou crença, verdade, etc. e tal. Há um conceito bem conhecido em epistemologia, e inclusive o conceito central da investigação epistemológica, que é o conceito de justificação. E notem, a palavra não importa muito, apesar das dificuldades de tratar como sinônimo de racionalidade, podemos usar aqui como sinônimo para fins do exemplo, e a pouca educação mesmo para indivíduos que estudaram filosofia no que diz respeito, como eu falava, do uso dessa noção. Essa noção, por exemplo, nos ajuda a entender de maneira muito básica e primitiva, dar os primeiros passos mais importantes, eu vou supor, para entendermos a nossa relação com, digamos, a ciência, com a nossa relação epistêmica, a nossa relação intelectual, com a opinião, uma distinção conceitual que não precisa nem ser muito sofisticada, nos ajuda a entender o alcance da noção de opinião ou de crença, tratando as duas como sinônimo, e da noção de racionalidade ou justificação. Eu não estou dizendo aqui que a culpa é da filosofia, até porque nós estivemos fora da sala de aula por tanto tempo, mas o que eu estou dizendo é que parece que nós temos contribuições que independem do uso de um texto clássico, mesmo que elas possam passar pelo uso do texto clássico, que dependem apenas do nosso entendimento do vocabulário e do nosso trabalho para levar para a sala de aula esse vocabulário que capta atitudes de senso comum que são brutalmente importantes. A de separar opinião de opinião racional, separar opinião racional de verdade, opinião racional de certeza, etc. e tal, né? Não é preciso ir muito longe para identificar discussões, inclusive de gente muito sofisticada, gente com formação de ensino superior e, às vezes, além disso, mas que erra por confusão de vocabulário nesse território. Então, um trabalho, de novo, que é muito antigo, mas que é recentemente colocado sempre como o primeiro trabalho filosófico na tradição analítica, ou de língua inglesa, como preferiram, parece ter uma função importante na escola. Depois, um outro ponto associado ainda a esse tópico geral parece ser o da ampliação do nosso vocabulário epistêmico. Se justificação ou racionalidade ainda é um conceito corrente, mesmo que, como disse antes, não tão corrente deveria ser, há outros conceitos que, de novo, me mantenho aqui no território dos conceitos epistêmicos, que parecem poder ser úteis para enriquecer a avaliação que as pessoas fazem de inúmeras situações práticas, né? Lembrando que o aluno de ensino médio não necessariamente será um filósofo profissional, né? Esse vocabulário inclui, por exemplo, noções como virtude e todos os tipos de virtudes que nós podemos identificar ao longo da tradição, conceitos como de sabedoria, conceitos como o de entendimento e etc. A minha sugestão, apesar de eu não ter tratamentos desenvolvidos para cada uma desses conceitos em sala de aula, a minha sugestão é que deveríamos ao menos pensar em estratégias para a introdução desse conceito em sala de aula. No último semestre, eu ministrei uma disciplina de epistemologia da educação e uma das atividades de avaliação dessa disciplina era a atividade de elaboração de aulas
centradas em algum tipo de vocabulário epistêmico, né? As aulas deveriam ter recortes muito estreitos, bem delimitados, e muito tipicamente haviam outras possibilidades, mas a central para nós era para a apresentação de vocabulário epistêmico. E eu recebi ao final do semestre algumas colaborações muito interessantes de atividades e planos de aula para construir com os alunos conceitos, o significado, né, de conceitos, conteúdo de conceitos associados a essa ou aquela virtude. Então, essas aulas não eram centradas, poderiam ser, de novo, não há nada contra isso, mas elas não eram necessariamente centradas em textos clássicos, eram centradas em um caso particularmente interessante, em 2 vídeos da internet. O ponto nem era epistêmico, era na verdade moral, né? A virtude da temperança, e a proposta da aula era que o aluno percebesse uma noção geral de virtude como meio termo, mesmo que não precisamente qualificada no primeiro momento, era a primeira aula de muitas aulas sobre o tópico, e particularmente de uma noção de meio termo, de ação equilibrada, num território muito específico, e que o aluno é capaz de reconhecer como específico. Então, nesse terceiro tópico, terceiro ponto aqui, como eu falava, a sugestão é de enriquecer de maneira direta e muito primitiva o vocabulário do aluno, de alguma maneira com um vocabulário que é melhor recortado no exercício filosófico. Tem um monte de questões aqui, mas eu acho que o interessante na proposta do Sr. Alexandre é a ideia de trazer uma certa humildade para o exercício da filosofia dentro do contexto do ensino médio. Eu digo isso porque muitas vezes a academia cerceia muito a possibilidade de um tipo de exercício de pensamento, e a pessoa entra no ensino médio como se fosse ali o espaço para criar seus próprios, vou usar o termo deleuziano, criar conceitos, né? Enquanto a atividade básica dentro do ensino fundamental e médio seria socializar um tipo de conhecimento, então socializar um tipo de vocabulário em que as pessoas têm mais ou menos uma certa estabilidade sobre as coisas que podem ser ditas naquele tipo de vocabulário, né? Quando você muitas vezes tenta tratar de história da filosofia, você acaba caindo muitas vezes no ensino de slogans, né? E isso pode ter também as suas consequências políticas, né? Na era do Facebook, a gente pode aprender um monte de slogans para aplicar no tribunal do Facebook. Mas seria legal se, além dos slogans, a gente tivesse ferramentas analíticas, assim, argumentativas, né? Talvez falte esse tipo de cuidado argumentativo, né? Eu acho que é mais ou menos essa direção metafilosófica seria uma leitura, professor. O que você acha? Sim, Marco, eu corroboro, eu acho que integralmente o que tu acabaste de falar, apesar de tu ter falado de um autor muito longe da minha tradição, a partir mencionasse o Deleuze, não me importa muito quais são as tradições em jogo, eu cada vez mais tenho menos apego a slogans metafilosóficos e mais preocupação com teses metafilosóficas, e sim, me preocupa um pouquinho uma certa história do pensamento hiper rápida, como se ela carregasse sempre mérito intrínseco, hein? Como se a mera possibilidade de contato com essa história do pensamento, muitas vezes reduzida a chavões, né? Até pelo tempo que nós temos no ensino médio, torne a posição das pessoas melhor do que era. E aí isso toca, eu acho que há inúmeros exemplos que poderiam ilustrar o que tu falaste, toca exatamente naquilo que tu mencionastes, né? Ao indivíduo
brutalmente não, a um indivíduo culto em algum sentido, ou pelo menos mais culto do que indivíduos que não participaram dessa história da filosofia, mas que, por exemplo, não são capazes de avaliar uma determinada tese para além da teoria ou para além do esquema histórico que receberam. Eu acho que desconfio que isso acontece às vezes até dentro da universidade, quando nós começamos a classificar teses que são às vezes muito gerais, como positivistas ou racionalistas ou sei lá o que, sem um recorte muito apropriado do tipo de xingamento que se está realizando. Na verdade, acaba sendo só isso, uma maneira de desqualificar o interlocutor, e sinceramente eu não sei qual é o valor cognitivo de uma discussão feita nessas bases, né? De novo, eu não estou dizendo que o caminho típico, um caminho de ensino via história da filosofia implique necessariamente nisso, né? Eu estou só alertando para utilidade, acho que em termos parecidos com o que tu falaste, de um ponto externo de avaliação. Eu vou usar o que tu falaste, num exemplo que eu costumo dar, a partir de uma experiência minha como professor, e que me remete para meu terceiro ponto de discussão, tá? Que agora sim, efetivamente, uma metodologia, como eu falava, de ensino, que parte de problemas filosóficos. Tá? Em certo momento, com alunos discutindo ensino de filosofia, com alunos no final do curso de graduação, ou seja, futuros professores, eu formulei a seguinte situação hipotética. Você vai dar aula, sei lá, para o segundo, para o terceiro ano, uma turma que vai ter filosofia pela primeira vez, e o melhor aluno da turma, se é que existe isso, só para fins do meu exemplo, vamos supor que há, o melhor aluno da turma, animadíssimo com a ideia de ter filosofia, algo que ele não sabe muito bem o que é, mas ele já comprou, e nem sempre isso acontece, né? A suposição de que isso é algum tipo de competência ou de cultura importante que ele deveria ter, e começou a procurar fontes sobre o assunto. Bom, tipicamente eu vou imaginar que esse aluno não vai ter a sorte de cair em fontes tipicamente muito boas de informação sobre filosofia, dessas que hoje, felizmente, estão na internet, como, por exemplo, a Stanford Encyclopedia of Philosophy, mas ele esbarra assim, com alguns blogs aqui ou ali falando sobre filosofia. Bom, para fins do meu exemplo, tudo isso é só desenho geral. O ponto é que ele tem contato com uma frase icônica do nosso trabalho. Ele lê em algum lugar a famosa frase cartesiana: o cogito, eu penso, logo existo. Bom, no primeiro dia de aula, esse aluno levanta a mão, animadíssimo, e pergunta para o professor, uma pergunta talvez desorganizada, mas veja bem, professor, por que o Descartes, talvez até ele o chamasse de Descartes, o que não seria necessariamente o problema, né? Uhum. Só falta de alguma informação especializada. Lembre, é o melhor aluno da turma e vai continuar sendo, mesmo depois de falar Descartes. Mas bem, por que Descartes falou que penso, logo existo? E eu fiz essa pergunta para meus alunos. Meus alunos tinham lido o texto cartesiano ao longo da sua formação, pelo menos as meditações, e eles me responderam coisas como: bom, porque o cogito é imediato, bom, porque o cogito é evidente, e coisas do gênero. Eles conheciam o vocabulário cartesiano, eles eram capazes assim, de situar na obra cartesiana o cogito,
Só que eles não foram capazes de me responder, afinal de contas, por que Descartes, que não era um autor dado ao exercício da poesia ou preocupado com frases retóricas de grande impacto, até era, né, em alguns lugares, em alguns momentos, mas não nesse caso. O Cogito, meus alunos estavam cientes disso, né? Não é exatamente uma frase de efeito, mas é uma frase fruto de trabalho intelectual muito delicado, cuidadoso e com pelo menos um fim muito específico, que, como eu falava antes, não está explicitamente na obra. Não aparece, ao menos logo de cara, não me lembro se em qualquer momento, nas meditações. Vejam, no texto, Descartes tenta resolver um problema, né? Eu vou supor que um só, para fins do exemplo, eu não estou fazendo exegese aqui do Descartes, eu quero responder o meu aluno, lembrem disso. Os meus alunos não sabiam qual era esse problema. Não sabiam reconstruir o problema e sequer consideravam o texto cartesiano, no caso, vamos supor, as meditações, como uma tentativa de responder a algum problema. Um filósofo que ocupa um lugar importante na cultura por várias razões, mas uma delas por ter feito um certo tipo de trabalho muito cuidadoso, como a gente bem sabe, muito atento aos detalhes, muito atento ao problema em questão, ficou reduzido a alguém que diz uma frase de efeito. Isso é muito deprimente. Isso, para mim, se fosse eu, o aluno no ensino médio, seria muito desanimador. Se fosse eu, o aluno, minha atenção para as aulas de filosofia posteriores cairia enormemente, né? Então, como eu sugiro aqui, como pensar uma estratégia para transformar o cogito numa declaração significativa. Lembrar que o cogito é, de alguma maneira, uma tentativa de responder a um certo desafio intelectual, que esse desafio intelectual não está no texto, que ele é muito antigo, e que ele pode ser reconstruído diante de alunos sem qualquer tipo de formação filosófica. Qual o desafio intelectual que eu estou supondo aqui? O velho trilema de Agripa. O velho desafio, a possibilidade de termos uma estrutura das razões estabelecida de maneira apropriada. Bom, como eu falei, lembrem, isso não é exegese do Descartes, eu não estou nem supondo que isso é o único problema motivar o Descartes, o único problema tratado nas meditações, longe disso. Lembrem, o meu ponto é como, numa aula, diante de um aluno, transformar o cogito em uma frase significativa. Me parece que ou nós dizemos para o aluno que nós não somos capazes de responder, e às vezes vai acontecer em sala de aula essa resposta para o momento futuro, etc. e tal, ou nós damos uma resposta. E realmente me parece ser esse o caso. Bom, agora o ponto pedagógico, então. É necessário cultura filosófica para entender o trilema? Vejam, meu ponto não é se cultura filosófica ajuda a encaixar o trilema numa história mais geral de pensamento. Eu suponho que sim. Bem, a minha suposição aqui, a minha suposição de fundo, é que eu não preciso de uma história do pensamento para entender o trilema de Agripa como um problema, como um desafio intelectual. Isso não, eu não estou dizendo que é ruim ter uma história do pensamento, pelo contrário, aqui, encaixar coisas como o trilema de Agripa e outras estratégias de pensamento antigas pode certamente enriquecer a própria leitura do trilema. Meu ponto não é esse. Meu ponto é mais específico se necessariamente alguém precisa conhecer, participar dessa história do pensamento, estar informado sobre ela, para entender o trilema de Agripa. A minha suposição é de que não é necessário que alguém entenda
o lugar em que o trilema de Agripa se estabelece pela primeira vez, o seu alvo ou qualquer coisa desse tipo. A minha suposição, segundo aspecto aqui, é de que há ganho intrínseco em reconstruir o trilema de Agripa diante dos alunos. Esse ganho vai além da mera informação, da mera compreensão do trilema e da resposta cartesiana. Meu ponto aqui, e isso está associado a uma certa suposição de contribuição da filosofia para o ensino fundamental e médio, não só para o médio, tem a ver com o ganho cognitivo específico associado ao trabalho intelectual de acompanhar um argumento passo a passo, de maneira cuidadosa, etc. e tal. Voltando ao trilema, né? Eu costumo reconstruir o trilema, faço experiências desse tipo com alguma frequência para público leigo. A minha principal vítima, minha principal cobaia era meu filho quando era pequeno. Agora meu filho é adolescente, final da adolescência, e está ocupado com outras coisas, e quando era adolescente já não tinha tanta disposição para ser minha cobaia. Talvez por isso até eu suponha que contribuições desse tipo talvez sejam melhor situadas no ensino fundamental do que no ensino médio. Talvez o ensino médio seja o lugar de contar uma boa história do pensamento, sim, que é só especulação, mas a reconstrução do trilema precisa entregar para quem escuta os pressupostos que conduzem a pelo menos alguma versão plausível do trilema. Lembrem que eu não posso estar preocupado nesse momento com a precisão, com a fidelidade histórica. Eu estou preocupado em construir um desafio intelectual plausível, e lembrem o ponto anterior, um desafio intelectual que permita o encaixe do Descartes nessa história. E, bom, a reconstrução que eu costumo sugerir rapidamente, né, a reconstrução rápida para o trilema, demanda, primeiro, a noção de responsabilidade intelectual. Lembrem, não estou sugerindo aqui que esse vocabulário seja introduzido nesse momento. Retomem ao meu ponto anterior, né? Eu vou até supor que esse vocabulário já pode ter sido introduzido em algum outro momento, mas essa noção não é tão sofisticada assim, ou não precisa ser tão sofisticada assim. Mais uma vez, a linguagem natural parece fornecer subsídios sempre numa primeira e boa aproximação à noção, né? Está em jogo aqui a ideia de que alguém que não concorda com o que você diz, ou com o que você afirma, tem o direito de perguntar, porque ele mesmo deve aceitar aquilo que você afirma. Então, isso não parece ser um pedido exagerado ou descabido, né? Então, diante da sua declaração, eu iria ao quadro e escreveria lá, de que há uma pergunta que parece ser claramente legítima, afinal de contas, por que eu devo aceitar que há? Às vezes as pessoas dizem que a escola deve ensinar os alunos a noção de criticidade, a ser críticos, etc. e tal. Bom, é isso que está em jogo aqui. Pedir razões para aquilo que lhe é dito. Bom, diante do desafio, suponha que a resposta é B. A resposta B, porém, não precisa ser aceita porque B foi afirmada, né, mais uma vez, e a pergunta parece continuar sendo legítima, o que vai demandar uma nova informação, uma nova declaração, C, D, E, F, e aqui não precisa muito para inferir o regresso infinito. Bom, eu preciso, lembrem, meu aluno não é, mesmo um aluno, particularmente se for um aluno pequeno, ele não sabe o que é um regresso infinito, mesmo que ele tenha, vamos supor aqui, a capacidade de abstrair o regresso infinito. Nas minhas experiências já vi crianças pequenas dando esse passo sem grande problema. Agora, esse aluno precisa entender, então, por que o regresso infinito
é um problema, né? Eu nunca fiz isso com esse passo com crianças, se fiz, não lembro exatamente a estratégia, mas fiz isso com adultos muito recentemente, e a minha sugestão aqui foi por conta de uma imagem, né? Você recebe uma proposta de venda de um apartamento maravilhoso que fica no último andar de um prédio, e a metáfora com o prédio, o edifício aqui vai remeter lá na frente para Descartes. Só que esse edifício é muito atípico, você entra pelo último andar, não pelo primeiro andar, não pelo andar térreo. Eu pergunto para as pessoas se elas comprariam um apartamento sem examinar os fundamentos. Vamos introduzir o conceito aqui, né, que a gente vai usar lá na frente, e digo para elas que esse prédio é muito atípico. Ele é tão grande, e vai sendo construído lá embaixo enquanto o tempo passa por algum tipo de empresa, de operário mega rápido, que a gente não consegue chegar aos fundamentos. A gente desce um andar e, enquanto isso, mais um andar está sendo construído lá embaixo. A pergunta agora aqui é se o fundamento pode ser examinado, e quando as pessoas me respondem que não, eu refaço a pergunta de se elas comprariam aquele último andar. Tipicamente elas me respondem que não comprariam essa cobertura. Então, alguém muito inteligentemente me disse que compraria sim se o preço fosse baixo, porque vale a pena correr o risco. Essa sacada é tão excelente que ela vem sendo usada numa discussão contemporânea que tenta mostrar que é possível ter crença justificada apropriadamente, mesmo dado o regresso infinito. A tese que a gente chama de infinitismo, assim, posta muito grosseiramente. Eu, para economizar tempo aqui, mostro a segunda alternativa, a circularidade. Lembro que, raciocínio circular pode ser perfeitamente circular, coerente, etc. e tal, mas composto só por falsidades, ou seja, a segurança do prédio não pode ser mostrada por conta da sua coerência interna ou algo que o vale. E agora eu tenho o caminho para Descartes. Eu lembro aos alunos ou às pessoas que estão ouvindo, eu já falei isso várias vezes para fora do ambiente da filosofia, sem o menor problema. Lembro que falo da estratégia, então, da tentativa de parar a discussão e da acusação de que, se essa parada é feita sem motivação apropriada, nós caímos num caso de dogmatismo. Então aquela criticidade inicial lá em jogo, lá no começo da discussão, também se perde. E agora, então, eu tenho estratégia cartesiana, uma tentativa, então, de parar o regresso com uma determinada frase que carregaria alguma noção de racionalidade nela mesma. Agora, o papo de que o código tem que ser imediato começa a ganhar sentido, que ele precisa ser evidente ou auto-evidente começa a ganhar sentido, qualquer coisa assim. A engenharia conceitual, a qual o próprio Descartes nos remete lá com as suas metáforas sobre edifícios, etc. e tal, fica construída. E construída na frente do leigo. Então vejam, eu fiz duas coisas diferentes aqui, né? Uma é reconstruir um argumento, um desafio intelectual, né? Na frente do leigo. Não sei se fiz isso aqui com todos os detalhes e toda a precisão por conta até do nosso tempo e da correria, mas acho que eu sugeri aqui uma estratégia geral para a reconstrução de um argumento. Como eu falei, eu suponho que, por exemplo, crianças ou adolescentes, para além das questões de motivação, etc. e tal, têm ganho cognitivo quando exercem esse tipo de atividade. Parece que eu não estou sozinho, né? As pessoas têm treino matemático, etc. e tal, não só pela utilidade que a matemática pode ter na vida prática, mas também para um certo tipo de desenvolvimento cognitivo específico. No caso aqui, eu dei subsídios
para um passo na história do pensamento, creio eu, melhor informado, né? Algum pedaço que torna o movimento cartesiano, pelo menos parte dele aqui, né, já que a gente está falando só da frase icônica, um movimento menos apresentado de forma menos esquemática. Bom, e aí eu teria então um problema filosófico, né? A minha suposição então aqui nesse ponto é que o problema filosófico é um desafio intelectual que pode se impor mesmo para o indivíduo sem formação filosófica. Isso é importante para separar, não necessariamente para contrapor, mas para distinguir um eventual uso que aparece em outros lugares, em outros autores, que leem a noção de problema como um dos grandes nós, como grandes nós na história do pensamento, na história da cultura, nós conceituais ou alguma coisa assim, né? Notem, nesse sentido, Trilema de Agripa é um desafio intelectual. O problema da verdade, ou o problema de Deus, ou alguma coisa assim, muito geral, aqui não é um problema. Mesmo que a gente possa usar essa terminologia para falar, como eu dizia, ou de um conjunto de problemas, muitas vezes, ou de uma certa nomenclatura usada por uma época para falar sobre o seu projeto intelectual, ou algum projeto intelectual mais típico, mais geral daquela área. Tá? O problema aqui é algo que, e por isso é uma estratégia metodológica, né? É algo que, aspas, chuta na canela do ouvinte. Eu entrego noções muito primitivas, muito simples, aparentemente não questionáveis, e delas eu retiro uma conclusão que parece muito estranha, muito exótica e que demanda algum tipo de investigação adicional. Uma metodologia de impacto sobre o aluno. Acho que até um tipo de provocaçãozinha, que o Peirce considerava que alguns problemas filosóficos é como uma espécie de quebra-cabeça mental que não tem uma solução possível, que seria tipo como se fosse um deboche do pensamento, que não tinha como objetivo chegar numa resposta, assim, né? E assim, como que dá para justificar esse tipo de exercício, esse tipo de ginástica mental, assim? Você acha que ele ainda assim é útil? Bom, a tua pergunta é uma pergunta que carrega uma suposição, de novo, meta, uma segunda ordem, assim, bastante forte, né? Uhum. Não sei exatamente como a gente vai estabelecer que um determinado problema não tem solução, né? Eu costumo lidar com isso separando dois âmbitos de trabalho filosófico, né? Um é um âmbito interno, né? Aquele que a gente faz mais tipicamente no âmbito da pós-graduação, ou ainda mais precisamente na pesquisa mais sofisticada dos professores, né? Nós rachamos, criamos fissuras em certas noções para com ela exigir revisões de conceitos importantes. Né? Na minha área, nos últimos 50 anos, um quebra-cabeça nos levou a uma revisão, ou pelo menos a criação de uma alternativa assim, muito poderosa, uma teoria alternativa, de uma visão alternativa, sobre a noção de justificação, sobre noções como a de racionalidade, por exemplo. Né? Mesmo que o problema não tenha solução, mesmo que alguém suponha que o problema não tenha solução, o impacto dele sobre outros conceitos, como supor aqui o conceito de racionalidade, conceito que a gente não vai abrir mão, não vai abandonar, assim, pelo menos, sem um bom substituto ou sem uma excelente razão, nos ajudam a construir uma história
a dar os passos dessa história da cultura que nós vamos construindo ao longo do tempo, né? Se provavelmente a gente pode encontrar motivações vindas de fora da comunidade filosófica para pensar questões, parece ser o caso de que algumas motivações vêm de dentro, né? Para pegar um autor clássico, por exemplo, não sei se quando Hume, por exemplo, estabelece um desafio tão poderoso quanto o problema da indução, deveria se preocupar se o problema da indução tem uma solução, né? Porque parece exatamente a suposição de que ele não tem uma solução que permitiu, ou que levou Hume, isso não é uma tese historiográfica, tá? Mas uma suposição aqui para explicar meu ponto, que levou Hume a dar um passo tremendamente importante na nossa história da cultura, aquele passo que alguns chamam, a despeito de toda a discussão, de naturalização de aspectos importantes da nossa vida cognitiva, né? Bom, para além desse aspecto interno do trabalho associado a problemas, de novo, né? Lembra que, como eu falava agora há pouco, um problema para mim é um desafio intelectual. Notem que eu nem estou exatamente preocupado e tenho algumas questões sobre isso, algumas dúvidas sobre isso, na relação dos alunos com teorias mais ou menos organizadas para a solução de problemas. Tá? Meu ponto aqui tem a ver, como eu falava, com ganhos intrínsecos à atividade intelectual necessária para se entender, eventualmente se reconstruir problemas no sentido que eu expus agora há pouco aqui. Eu vou supor que talvez eu precise de algumas atividades anteriores a essa, algum treinamento mais básico e primitivo, isso não é claro para mim também, mas eu vou supor aqui que há um certo tipo de treino específico, para usar a tua expressão, e eu não vejo problema nisso, na atividade de entender e reconstruir um determinado problema. A capacidade de abstrair certas situações, de delimitar certos conceitos, como no caso do que eu apresentei aqui, do trilema, de captar, entender algumas noções de maneira mais primitiva, associadas à linguagem natural, experiências de uso da linguagem natural, etc, etc e tal, né? Lembrando, né, o que está em jogo aqui não é apenas inserir um aluno numa tradição de pensamento e menos ainda inserir esse aluno num curso, num trabalho filosófico sofisticado, né? Muitos desses alunos não vão jamais fazer um curso de graduação em filosofia. Mesmo para eles, acho que o problema filosófico é importante, né? Pode trazer ganhos importantes. Mas eu venderia trabalho acadêmico via problemas. Se a tua tese está correta, Marcos, acho que boa parte do trabalho de filosofia de língua inglesa simplesmente acaba. Nós discutimos problemas. O Murilo fez essa questão aí que aperta, então eu vou continuar no mesmo caminho. É uma questão que você tem sempre esse ponto de vista de você socializar um vocabulário e tem a crítica, parte da filosofia, vamos dizer, continental, vamos colocar assim, né? Que é pertinente também. Porque na medida que você socializa um vocabulário, você propõe um quebra-cabeça em que as peças estão dadas. Você não propõe a renovação da linguagem, mas uma linguagem que está, de certa forma, reificada, né? E a crítica que parte da perspectiva continental é que isso é propor o não pensamento, que isso é cair na metafísica, né? Eu vou pedir que você responda essa questão, então. Nada como ter bons amigos, né? Bom, Marcos, eu acho que o ponto aqui é perguntar até que ponto essa questão deve contaminar os currículos, ou um currículo pluralista de
o ensino médio e ensino fundamental, eventualmente. Tá? Para afastar essa discussão, numa discussão sobre currículo, eu vou apelar para conceitos em lugares diferentes do nosso vocabulário, do vocabulário das pessoas na vida cotidiana. Né? Costumo dizer para os meus alunos lembrar os meus alunos que a suposição, ao menos de saída, de que verdade, de que algum sentido de racionalidade, e aqui eu estou falando no sentido muito fraco de, por exemplo, algo como não ir contra, dado o meu interesse de fazer a melhor escolha agora, não ir contra as evidências, sem mais considerações, termos como racionalidade, crença, etc. e tal, são termos da linguagem cotidiana. Notem, o que eu estou falando aqui não é que as concepções sofisticadas em relação a esses termos estão dados na linguagem cotidiana. Estou falando de algo muito mais primitivo aqui. Algo que eu falava, por exemplo, no começo aqui desse podcast. Né? Note, independente de outros usos sofisticados da noção de verdade, veja, num determinado contexto, alguém pode atacar a noção de verdade, etc., etc. e tal. Como eu falava, parece haver uma noção muito, muito primitiva, um lugar muito primitivo no vocabulário cotidiano para a noção de verdade. O ponto aqui não é nem que nós, filósofos, conseguimos captar bem esse lugar. O ponto aqui é ainda mais fraco. A suposição de que existe esse lugar. De outro lado, outros conceitos da linguagem cotidiana, no vocabulário cotidiano, parecem não ter um lugar pragmaticamente tão bem estabelecido, ou esse lugar não parece ser muito adequado para sustentar uma discussão teórica sobre a entidade em questão, por exemplo. Pense, por exemplo, em noções como a noção de sociedade. Bom, para mim não parece estranho que um sociólogo comece a sua formação, e parece que, se eu não estou enganado, tipicamente eles começam assim, apelando para boas formatações bem estabelecidas sobre a noção de comunidade. Notem, a noção de comunidade na linguagem natural parece entregar muito pouco para um sociólogo, por exemplo. A noção de sociedade na linguagem natural parece entregar apenas coisas muito rasas, como um grupo de pessoas ou alguma coisa do gênero. E nesse caso não seria possível fazer um trabalho partindo da linguagem natural, ao menos do tipo de trabalho que se quer fazer. Nesse sentido, discutir a plausibilidade das teorias que não é que fazem só isso, mas que formatam uma noção como a noção de sociedade, acaba sendo um trabalho primário, né? Mas notem, esse trabalho não é exatamente primário, né? Há um trabalho anterior que nem é pressuposto, porque ele parece, mais uma vez, dado, né? Ele não precisa ser feito. Mas, para o meu ponto, eu preciso chamar a atenção. Parece que todas essas noções mais sofisticadas que tu vai encontrar em autores sofisticados compartilham, não se contrapõem, pelo menos, ao que o senso comum oferece. É uma questão agora aqui apenas de amplitude do significado. Outras noções da linguagem natural são ainda mais estranhas, né? Eu mais uma vez tive discussões com pessoas que me afirmavam que a arte transmite conhecimento. Bom, como epistemólogo, eu não ficava em nenhum momento incomodado com a valoração da arte. Eu sou o primeiro a supor
que a arte tem um certo tipo de valor intrínseco e transmite, se essa palavra é apropriada, mas ela não é um problema aqui, um certo tipo de propriedade para quem a consome. A minha pergunta para essas pessoas é sempre se essa propriedade deveria receber o nome de conhecimento. Notem, eu estou fazendo talvez o trabalho que tu sugere, nesse caso, mas estou fazendo exatamente por contraposição desse termo com o termo linguagem natural, no que parece ser o lugar mais primitivo do termo. O termo conhecimento parece estar associado à avaliação de descrições sobre o mundo. E não parece ser muito absurdo imaginar que a arte não está preocupada com fazer descrições sobre o mundo, né? Então a gente carrega um vocabulário, eu vou supor aqui, eu não quero entrar no mérito dessa tese, mas ela só serve de exemplo, a gente carrega um vocabulário de um território onde ela está bem assentada para um território onde ela parece fazer o trabalho, mas eu vou supor onde ela apenas esconde uma série de dificuldades, né? Imagine a questão: por que as crianças devem ser submetidas à educação artística? Por que as crianças devem ser submetidas a algum tipo de arte, seja lá o que for arte? Vamos deixar de lado essa questão. Nota, essa pergunta parece muito demandar uma resposta muito diferente à pergunta: bom, por que as crianças devem ser submetidas à educação científica? Notem, a despeito de outras questões de natureza, moral, política, etc. e tal, associadas a essa segunda pergunta, parece haver um primeiro tipo de resposta que não é chocante. Educação científica serve para que as crianças participem, de alguma maneira, de um determinado conjunto de tentativas muito, em geral, bem-sucedidas, seja, não vamos tomar bem-sucedidas aqui de maneira muito forte, mas vamos lá, de descrição, ou de tentativa de descrição, para ser mais modesto, do mundo exterior. Isso, por exemplo, orienta a minha tentativa, pelo menos nesse aspecto, de pensar sobre o currículo de ciências. A afirmação de que a arte transmite conhecimento ajuda a pensar sobre o currículo de artes. A afirmação de que a ciência transmite conhecimento, transmite de novo em sentido lato e pouco preciso, ajuda a pensar no currículo, ajuda a organizar passos para a aproximação da atividade de compreensão e, eventualmente, até de formulação de teorias. Então, nota, Marco, voltando, acho que o trabalho que tu está sugerindo no currículo talvez possa ser feito em lugares diferentes do nosso vocabulário, do vocabulário filosófico que a gente pega para a escola. A tese mais pesada, a tese de que um desses trabalhos está errado, é uma tese que eu não consigo discutir aqui, sinceramente, tese que não me parece ter motivação de sair. Bom, nós estamos com uma proposta nos últimos episódios aqui do podcast, que a gente vai fazer 3 perguntas para todos os convidados, as mesmas 3 perguntas. E depois a gente vai, quando já tiver uma quantidade boa de respostas, a gente vai fazer vai juntar elas e fazer alguma coisa com as respostas diferentes assim, para a mesma pergunta, né? Aproximar elas. A primeira pergunta é: o que é filosofia? Filosofia é um nome geral de um conjunto de atividades em si mesmas muito diferentes, que se unem num segundo nível com uma suposição, via uma suposição que mesmo ela pode ser disputada e que em algum nível a gente precisa defender argumentativamente aquilo que está falando. A segunda questão é: qual a filósofa ou filósofo que mais lhe impressionou, daqueles que conheceu pessoalmente? Dos que eu conheci pessoalmente, Ernest Sosa, por conta da junção de precisão filosófica, pela amplitude da contribuição que ele dá no meu território
e pela generosidade e finesse pessoal assim, muito dignas de nota. Acho que um filósofo, em alguma medida, deveria ter compromissos com questões além das questões teóricas que trata. Bom, a terceira pergunta é: qual é a filósofa ou filósofo favorito? Provavelmente Hume, se considerar o pacote inteiro, se considerar estilo literário, se considerar lugar na tradição filosófica, e se considerar o conjunto de problemas que nos ofereceu. Uhum. Bom, eu acho que a gente pode partir para as indicações, né? Vocês disseram que era difícil, não tá fácil. Difícil foi a pergunta do Marcos antes. Alexandre, você trouxe alguma coisa para indicar para os ouvintes? Eu gostaria de indicar o trabalho feito em Portugal, até por conta da facilidade da língua, um currículo de ensino de filosofia com forte influência da noção de problema filosófico como guia, disponível inclusive para os alunos do ensino médio. Muito material bacana lá. Uhum. Marcos, tem alguma indicação? Tenho algumas indicações aqui. Eu queria indicar o livro O Porco Filósofo, 100 experiências de pensamento para a vida cotidiana. Acho que a autora é Julian Baggini, é isso, né? Bem bacana. E vou indicar 2 textos que seriam interessantes aí já dentro da história da filosofia, mas porque a gente citou aqui, que é o discurso do método do René Descartes e como tornar as nossas ideias claras do Charles Sanders Peirce, né? Os dois vão trabalhar aí com alguma coisa ligada aqui aos nossos pontos. Eu acho que uma coisa interessante do Descartes é pensar que ele inaugura uma razão procedimental. A razão tem procedimentos para ela acontecer. Eu acho que é algo bem importante aqui. Se a gente ouvir o episódio, vai aparecer também como relevante. E o Peirce vai apontar para essa necessidade também de trabalhar com problemas. Existe um cruzamento entre filosofia analítica e pragmatismo, que é algo bem interessante, que você pode partir do Peirce para chegar nessas questões que a gente trabalhou hoje. E uma última indicação, assim, só porque eu acho que é relevante também, até porque o autor acabou de falecer, é o livro Zen e a Arte de Manutenção de Motocicletas, do Robert Peirce, que aí ele vai fazer um cruzamento nada ortodoxo dessa ideia de resolver problemas com procedimentos com andar de motocicleta. A gente está chegando aqui no final do programa. Queria abrir um espaço aí para o professor Alexandre fazer algumas considerações finais, falar o que você quiser e fique à vontade. O espaço é seu. Eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite. A experiência de falar por aqui sendo gravada assim, é uma experiência desafiadora, diferente da aula. Eu saio daqui bem cansado, mas saio assim, muito satisfeito pela possibilidade de falar de um tema que me interessa mais e mais nos últimos tempos, um tema que me permite, dado o meu assunto de pesquisa muito interno, me permite me aproximar do mundo civil, ainda mais num momento tão dramático como esse que o nosso país vive. Eu sei que essa discussão, essas tentativas de contribuição são muito pequenas, dada a dimensão dos desafios, mas não me resta muito a não ser fazer o trabalho de formiguinha enquanto eu consigo. Vocês ajudam enormemente a reverberar esse trabalho de formiguinha, fazem isso criando um ambiente assim, muito agradável de discussão. Apesar da nossa tradição carregar um pouco o embate intelectual, e ela precisa carregar, né, as teses precisam ser postas à prova, tem momentos em que a gente especula, assim, situação amigável, são momentos de grande valor, momentos em que muitas vezes nós tornamos mais seguros passos para que eles possam ser mais adequadamente testados lá na frente. Então, eu só tenho a parabenizar vocês pelo trabalho, imagino que ele não seja pequeno, e mais uma vez agradecer o convite e me colocar à disposição para qualquer outra discussão que eu possa
para a qual eu possa contribuir. Bom, muito obrigado aí pelas palavras aí elogiosas. É um prazer sempre ter você aqui no programa. Espero a gente poder contar com você em próximos episódios. Obrigado. Abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau. Trecho do livro Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas, de Robert Pirsig. Existem dois tipos de raciocínio lógico, o indutivo e o dedutivo. As inferências indutivas começam com o exame da máquina e permitem chegar a conclusões gerais. Por exemplo, se a motocicleta falha ao passar sobre alguma saliência, depois passa por cima de uma outra saliência e falha, depois falha de novo ao passar por uma terceira saliência, correndo normalmente num longo trecho liso e reto de estrada, e depois falha ao passar sobre uma quarta saliência. Chega-se à conclusão lógica de que a falha é causada pelas irregularidades da estrada. É o raciocínio indutivo, o raciocínio a partir das experiências particulares, visando as verdades gerais. Com as inferências dedutivas, o processo é inverso. Começamos com o conhecimento geral e prevemos uma observação específica. Por exemplo, se consultando a hierarquia dos elementos da máquina, o mecânico sabe que a buzina é alimentada exclusivamente pela eletricidade fornecida pela bateria, ele poderá logicamente deduzir que, se a bateria se esgotar, a buzina não funcionará. É o raciocínio dedutivo. Problemas complicados demais para serem resolvidos pelo senso comum são solucionados através de longas séries de inferências indutivas e dedutivas que vão e vêm, seguindo trajetórias complexas entre a máquina observada e a hierarquia mental da máquina encontrada nos manuais. A formalização do programa adequado para essa trama de interferências é o método científico. Na verdade, nunca vi um problema de manutenção tão sério que requeresse a aplicação total do método científico formal. Os problemas de conserto não são tão difíceis assim. Ao tentar criar uma imagem do método científico formal, penso num enorme trator, uma escavadora imensa, vagarosa, monótona, pesada, que dá trabalho para manejar, mas que é invencível. Leva 2 vezes, 5 vezes, quem sabe até 1 dúzia de vezes mais tempo do que as técnicas da mecânica informal. Mas a gente sabe que no fim vai resolver tudo. Não há problema de detecção de defeitos da moto que resista ao método científico. Quando o problema é daqueles duros de roer e a gente já tentou de tudo, arrancou os cabelos e não adiantou nada, pois dessa vez a natureza resolveu bancar a difícil, a gente diz: muito bem, dona natureza, cansei de ser bonzinho. E sapeca-lhe o método científico. Para isso, deve-se possuir um caderno de laboratório. Anota-se tudo formalmente, de modo que a gente saiba onde está, onde estava, para onde está indo e para onde quer ir. No trabalho científico e na eletrônica é necessário fazer isso, porque senão os problemas ficam tão complicados que a gente se perde, se confunde, esquece o que sabe e o que não sabe e termina desistindo. Na manutenção das motocicletas, as coisas não são tão intrincadas assim. Mas quando começa a confusão, é melhor não deixá-la aumentar. Deve-se proceder de maneira formal e exata. Às vezes, só anotando os problemas a gente já percebe qual é a sua verdadeira natureza. Os enunciados lógicos anotados no caderno dividem-se em 6 categorias. 1. Exposição do problema. 2. Hipóteses sobre a causa do problema. 3. Experiências destinadas a testar cada hipótese. 4. Resultados previstos das experiências. 5. Resultados observados. E 6. Conclusões a partir dos resultados das experiências. Não há diferença entre esta e a organização de muitos cadernos de laboratório de colégios e faculdades. Mas o objetivo aqui não é mais apenas manter os alunos ocupados. Agora, se as anotações não forem exatas, a orientação correta do raciocínio ficará comprometida. O objetivo real do método científico é certificar-se de que a natureza não nos enganou, fazendo-nos pensar que sabemos algo que realmente não sabemos.
Todo mecânico, cientista ou técnico já passou tantas vezes por isso que está sempre de sobreaviso. Essa é a razão principal pela qual tantos dados científicos e mecânicos parecem tão monótonos e cautelosos. Se a gente se descuidar, se começar a romantizar os dados científicos, enfeitando as coisas aqui e ali, logo a natureza vai fazer a gente de bobo. É o que acontece muitas vezes, mesmo quando não se lhe dá nenhuma oportunidade. Deve-se ser extremamente cuidadoso e extremamente lógico ao lidar com a natureza. É só escorregar no raciocínio que o edifício científico inteiro desmorona. Uma dedução equivocada sobre a máquina pode deixar-nos confuso indefinidamente. Na primeira parte do método científico formal, que é a exposição do problema, o principal é aprender a afirmar apenas aquilo que se tem certeza. É muito melhor começar da seguinte forma: problema a resolver. Por que a motocicleta não funciona? Que parece idiota, mas está correta. Do que começar assim: problema a resolver. Por que o sistema elétrico falhou? Uma vez que não se sabe se o problema é no sistema elétrico. Deve-se anunciar o seguinte: problema a resolver. O que há de errado com a motocicleta? E depois colocar como cabeçalho da segunda parte: hipótese número 1. O problema é no sistema elétrico. Elaboram-se tantas hipóteses quantas for possível. Depois, criam-se experiências para testar as tais hipóteses, com o propósito de verificar quais são as verdadeiras e quais as falsas. Esta abordagem cuidadosa às perguntas iniciais impede-nos de enveredar por uma rota inteiramente errada que resultaria em semanas de trabalho desnecessário, ou até em um impasse total. É por isso que as perguntas científicas geralmente parecem idiotas. São feitas para evitar que ocorram erros idiotas mais tarde. Os românticos pensam que a terceira parte do método científico formal, chamada fase de experimentação, é a essência da própria ciência, porque é a única parte que tem uma aparência visível. Eles veem montes de tubos de ensaios e aparelhos esquisitos e pessoas correndo para lá e para cá fazendo descobertas. Não veem a 110ª experiência como parte de um processo intelectual maior, e assim vivem confundindo experimentação com demonstração. Um cara que esteja realizando um verdadeiro espetáculo de ciência com um equipamento tipo Frankenstein no valor de $50 mil não estará fazendo ciência se souber de antemão qual será o resultado do seu trabalho. Por outro lado, o mecânico de motos que troca a buzina para ver se a bateria funciona, esse está realizando informalmente uma verdadeira experiência científica. Está testando uma hipótese ao consultar a natureza. O cientista de seriado de TV que murmura tristemente: a experiência foi um fracasso. Não conseguimos alcançar os resultados previstos. Está precisando urgentemente de um novo roteirista. Uma experiência nunca fracassa apenas porque deixa de alcançar os resultados previstos. Uma experiência só é um fracasso quando também deixa de testar adequadamente a hipótese em questão, quando os dados que ela produz não provam nada de maneira alguma. Então, é preciso aprender a utilizar as experiências que testam apenas a hipótese em questão, nada mais, nada menos. Se a buzina tocar e o mecânico concluir que o sistema elétrico inteiro está funcionando, está em palpos de aranha, porque tirou uma conclusão ilógica. A buzina que funciona apenas mostra que a buzina e a bateria estão perfeitas. Para planejar uma experiência adequada, ele tem que direcionar o pensamento para as relações de causalidade entre os elementos do sistema encontradas na hierarquia. A buzina não faz a moto andar, nem a bateria, a não ser de um modo bastante indireto. O ponto em que o sistema elétrico atua diretamente sobre o motor são as velas. Se a gente não testar as velas, que ficam na saída do sistema elétrico, nunca vai saber se a falha é elétrica ou não. Para testá-las adequadamente, o mecânico deve retirar a vela e encostá-la no motor, de modo que se feche o circuito junto à base da vela, acionar o kick e esperar que a vela solte uma centelha azulada. Se isso não acontecer, ele pode chegar a uma das seguintes conclusões: A.
Há uma falha elétrica. B. A experiência foi mal feita. Se ele for tarimbado, tentará mais algumas vezes, procurando fazer a vela funcionar de todas as maneiras que souber. Se não conseguir, poderá concluir que a hipótese A é correta. Existe uma falha elétrica. E aí termina a experiência. Ele provou que a hipótese está correta. Na fase final das conclusões, deve-se cuidar para não enunciar nada além do que a experiência provou. Ela não provou que, uma vez consertado o sistema elétrico, a moto vai funcionar. Pode haver outros problemas, mas o mecânico sabe que a moto não vai andar se o sistema elétrico não estiver funcionando, e então faz a seguinte pergunta formal. Problema a resolver. O que há de errado com o sistema elétrico? Depois, levanta hipóteses para este problema e as testa. Fazendo as perguntas certas, escolhendo os testes adequados e tirando as conclusões pertinentes, o mecânico abre caminho descendo cada vez mais pelos escalões da hierarquia da motocicleta, até encontrar a causa ou as causas exatas específicas do defeito, que serão posteriormente eliminadas, de modo a eliminar também o problema. Um observador leigo verá apenas o trabalho físico e terá certamente a impressão de que o trabalho mecânico é principalmente físico. Na verdade, a atividade física é a parte menor e mais fácil daquilo que o mecânico faz. A parte predominante do trabalho de mecânica consiste na observação cuidadosa e no raciocínio preciso. É por isso que os mecânicos às vezes parecem taciturnos e isolados quando realizam experiências. Não gostam que a gente fale com eles, porque estão concentrados em imagens mentais e hierarquias. Na verdade, não estão vendo nem a gente, nem a motocicleta física. Eles usam a experiência como parte de um programa para expandir sua hierarquia de conhecimento sobre a motocicleta defeituosa e a comparam à hierarquia correta na sua cabeça. Estão olhando para a forma subjacente.